Detalhes, 11h11. Como a nossa repórter pontuou, uma decisão do Supremo devolveu o mandato para o deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil. O deputado deve voltar à Assembleia Legislativa do Paraná até esta segunda-feira. Inclusive, já avisou que vai apresentar aí uma nova proposta de emenda constitucional sobre liberdade de expressão. Hoje, ele falou à Rádio Jovem Pan News Curitiba sobre essa decisão do Supremo que foi dada pelo ministro Cássio Nunes Marques e que devolveu a ele o mandato de deputado estadual. Tinha sido cassado por fake news. Vamos ouvir então o que é que disse aí o Fernando Francischini. Rafaela, eu não tenho o que reclamar. Eu estou num momento muito feliz porque foi feita a justiça. Eu me sentia muito constrangido, muito humilhado por uma decisão que pegou quase 500 mil paranaenses e jogou o voto na lata do lixo. O voto é uma coisa muito importante numa democracia. Eu não fui escolhido por uma autoridade, eu fui escolhido por 427 mil paranaenses para fazer denúncia, para criticar. Porque quem votou em mim já tinha o meu histórico de 8 anos, de 2 mandatos como deputado federal. A decisão judicial na justiça eleitoral tem que ser para restabelecer o equilíbrio, não para punir alguém porque não discorda da posição dela. Foi esse o sentido da decisão aqui no Paraná. Olha, discordamos da crítica que ele fez, da acusação que ele fez. Nós não concordamos com essa posição. Mas não tem como punir alguém por liberdade de expressão. Ou, mais ainda, qual foi o desequilíbrio na eleição de um vídeo faltando 10 minutos para fechar as urnas? Para quem fez quase 500 mil de votos? Zero, essa é a verdade. Bom, e aí é o seguinte, né? O deputado teve, então, para a gente explicar o que é esse vídeo que ele está falando, né? O mandato dele foi cassado porque ele fez um vídeo nas redes sociais nas eleições de 2018, dizendo que ele foi procurado por várias pessoas que estavam relatando problemas nas urnas eletrônicas e questionando ali uma possível fraude, um possível problema em relação às eleições e enfim, consagração ali de Jair Bolsonaro, né, como presidente da República. Então foi um vídeo que ele postou faltando 10 minutos para o fim da votação e para o deputado a cassação foi contra a liberdade de expressão. E aí o Fernando Francischini disse que está ansioso para voltar à Assembleia Legislativa, está otimista, disse inclusive que vai apresentar essa nova proposta aí nos próximos dias e justamente quer garantir que seja possível, segundo ele, criticar e apresentar pontos de vistas aí diferentes do que se estabelece em relação ao sistema. Vamos ouvir. Era uma decisão injusta, era uma decisão sem precedente, uma decisão que afetava a liberdade de expressão não só de um parlamentar, mas de jornalistas, comunicadores, do cidadão comum via redes sociais. É um precedente muito perigoso numa democracia você optar por evitar que alguém faça críticas ao sistema, que chama-se PEC da Liberdade. Já começo hoje, com a volta à Assembleia, no máximo na segunda-feira, a coletar assinaturas. Eu quero colocar na Constituição do Estado do Paraná, é o primeiro estado a fazer isso, que a liberdade de imprensa, de comunicação, das redes sociais no Estado do Paraná é absoluta. Não pode nenhuma ordem judicial ou um projeto de lei abaixo da Constituição do Estado interferir ou impedir o funcionamento regular. Bom, sobre a caminhada política daqui para frente, o deputado disse que não se sentiu prejudicado aí para as próximas eleições diante do que aconteceu e diz que caso decida se candidatar, pretende continuar aí debatendo as pautas e mantendo também o tom polêmico. Ele disse, o pessoal falou para mim, agora você maneira nas críticas, e ele disse que não vai maneirar coisa nenhuma. A gente perguntou inclusive a que cargo ele pretenderia sair, há uma especulação sobre Senado, ele disse que por enquanto ele está com a cabeça fria, está se preparando primeiro para voltar à Assembleia Legislativa, depois vai pensar em eleições, mas admitiu que sim, estava preparando a esposa, né, a Flávia Francischini, para que ela sim concorresse às eleições. E aí, quando foi questionado aí sobre o motivo da cassação do mandato, Francischini disse que acredita que foi um bode expiatório para o Tribunal Superior Eleitoral. Sobre fake news, ele questionou exatamente o que são fake news. Diz que o entendimento fica a critério de cada um, né? Que não se trata do que ele fez de uma notícia falsa, e sim de um questionamento a respeito das urnas eletrônicas, e que ele se sentiu como as fake news funcionassem de uma forma a parecer um instrumento para fazer censura. Então, além de Fernando Francischini, os deputados
Emerson Bacil, Paulo do Carmo e Cassiano Caron, todos do União Brasil, também vão voltar à Assembleia Legislativa, respondendo inclusive a uma dúvida de um ouvinte sobre isso, com a decisão do Supremo. Riva, temos essa decisão e o ponto de vista apresentado, né, pelo deputado Fernando Francischini, e ouvimos ao mesmo tempo discursos de Alexandre de Moraes e de Edson Fachin cobrando rigor contra redes sociais, cobrando rigor contra o que é dito e classificado por eles como fake news, falando em jurisprudência para a condenação de fake news e evitando dar entrevistas na manhã de hoje. Olha, existe uma grande diferença entre você opinar e dar um ponto de vista e, obviamente, você fazer uma acusação leviana. Vou dar um exemplo bem raso aqui, para a gente compreender. Ponto de vista. Eu não gosto de chocolate porque eu acredito que a plantação de cacau pode destruir a Mata Atlântica, né? Ou, evidentemente, já há comprovação disso, de que a plantação pode, principalmente a colheita, destrói a Mata Atlântica. Isso é um ponto de vista, por isso eu não como chocolate. Eu não como chocolate porque chocolate mata pessoas, é do demônio. Isso é uma fake news. Entende a diferença das duas coisas? Isso é uma notícia falsa, é uma notícia em que eu estou acusando e eu não tenho prova sobre isso. Quando a gente acusa alguém, a gente precisa de prova, certo? O nobre deputado sabe que na época, quando ele falou, não foi um ponto de vista. Ele fez um vídeo ali no final acusando. Ponto. Mas que ele foi pego de bode expiatório, foi. A justiça brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral precisava pegar alguém para dar um recado. E ele, um homem extremamente votado, já 2 vezes deputado federal, uma votação recorde para deputado estadual aqui no Paraná, chegando a quase 430 mil votos, ele era a figura preferida. Claro que era. Ainda mais com um vídeo de 10 minutos, ele sempre foi muito forte nas redes sociais. Quiseram pegar o Francischini. Por óbvio que sim. Eu discordo de uma série de posicionamentos dele. De uma série, mas olha, uma quantidade enorme de polêmicas desnecessárias que ele faz. Mas ele tem o direito de fazê-las. Ele tem o direito de fazê-las. Se ele tivesse sido condenado por calúnia, injúria, por difamação e tudo mais, é uma coisa. Como aconteceu no caso do vereador Éder Bode, por exemplo, houve uma condenação. Agora, caçar porque falou, o que é fake news? Eu sou jornalista, eu também sou contra as fake news. Mas o que é fake news? Se eu perguntar para você agora, você consegue me explicar em 10 segundos? Não, porque é interpretativo isso. Apesar de haver um conceito filosófico, sociológico sobre fake news, não tem uma tipificação penal, criminal, não existe. Ela pode ser enquadrada nessas outras 3 coisas que eu te falei. Principalmente em calúnia e difamação, gente. Não é desse jeito. O Tribunal Superior Eleitoral passou da conta no caso do Francischini, inclusive anulou os votos que ele teve. Como assim? Como se a candidatura dele não existe? Foi completamente errado. Ainda estava no questionamento eleitoral, não tem condenação sobre nada. Foi sobre uma fala dele. Jamais essa cassação deveria ter acontecido. Se a Justiça Comum tivesse condenado por difamação, o processo tivesse sido outro, ok, mas ali não. Jamais, o processo era completamente errado. É a árvore que dá frutos podres. Se o processo começa errado, o resultado vai ser errado. Apesar de, como jornalista, ser veementemente contra as fake news ou acusações levianas. Como ele fez nesse caso, e ele sabe o que ele fez. Mas passados 4 anos, já entendeu como as coisas funcionam. Seria algo injusto continuar como estava. Isso é um fato. Esse fato agora parece ser corrigido. Mas, de novo, a crítica vem em cima dos processos lentos que abrangem a justiça eleitoral brasileira. 4 anos depois vem uma decisão monocrática, sim, pode acabar indo para plenário, claro que pode, mas foi monocrática. Por enquanto, volta. Quando vai ter a reviravolta da reviravolta nesse caso? Nesse caso, Riva, a gente perguntou inclusive a expectativa do Francischini, se ele acha que todos os ministros do Supremo vão acompanhar o Cássio Nunes Marques. Duvido. Pois é, a gente perguntou justamente para entender. E ele falou que ele está contando com o relógio, com atraso, muito tempo para que os ministros avaliem a situação, né? E tomem um posicionamento, né? Não chegou a dizer se acha que eles vão acompanhar ou não vão acompanhar o Nunes Marques, mas disse que o tempo vai correr, que deve demorar muito tempo até que eles avaliem de fato a situação. E aí, quando avaliarem, ele pode estar eleito de novo e aí a bagunça acontece outra vez. Veja como as pessoas apostam na insegurança jurídica nesse país. Havia um erro. Esse erro agora foi corrigido. Mas será que esse erro que foi corrigido terá mais um erro
para ser corrigido outra vez? E além disso, vale Entende dizer a que bagunça? ele afirmou que vai manter o tom crítico e duro. Apesar de recomendações que ele falou que recebeu, de agora a maneira e tal, vai manter as críticas à questão do sistema eleitoral, vai manter Críticas as são críticas bem-vindas, em né, relação... o posicionamento dele, né? Isso que ele quis dizer, que ele vai manter, Mas de aquilo qualquer que eu maneira. falo, Rafaela Moron, você fez uma crítica tal, que eu não gostei do seu posicionamento. Ok, isso é um posicionamento crítico. Rafaela Moron, você é uma mentirosa, porque isso... Aí não é. Entende a diferença? Nós precisamos legalmente, Rafa, caracterizar a diferença entre as duas coisas. Entre a crítica, que é válida, é do jogo e é bacana. Rivaroli, você falou tal coisa, não gosto de você. Legal. Rivaroli, você falou tal coisa e eu sei que você é bandido. Peraí, aí já não é crítica mais, entende? Quando é que nós vamos ter isso caracterizado? Na ponta do lápis. Porque senão, Rafa, vai cair na cabeça de juiz. E a questão das fake news, Riva, vai obviamente permear as eleições mais uma vez, né? A gente ouviu ontem o Alexandre de Moraes falando sobre jurisprudência. Sim. E hoje a gente vê uma decisão, os reflexos de um colega do Supremo entendendo que não houve fake news. Não, a jurisprudência morre, Rafa, nesse momento. Porque a jurisprudência era o Francisquini e um deputado federal do PL do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, que estava na mesma situação. Na mesma canetada, o Nunes Marques beneficiou os dois. Não tem mais a jurisprudência. Ela acabou. Agora, por hora, ela tá morta, Rafa. E aí? Tá na hora... É que o legislador brasileiro não vai fazer isso, mas tá na hora da gente definir o que é a notícia falsa. Ou vai continuar em interpretação. Cada um pensando uma coisa do que é fake news. E aí você tem uns condenados, outros não. Isso. Alguns por atos antidemocráticos. Se o juiz Pedro pega um, ele condena. Se o juiz Pedro pega outro, não. Se o juiz Antônio pega um, condena. Se pega, mesmo que foi inocentado por um, é condenado por outro. Nós não tivemos isso aqui? A Câmara de Vereadores cassou. O juiz veio e falou que não. Aí o outro juiz falou, é sim. Olha aí. Pois é, justiça, decida o que é, né? Segurança jurídica é o que a gente precisa. Definam. Nem que seja por uma decisão extrema do colegiado do STF que vire algo de repercussão geral. Já que legislação não vamos ter. Mas a gente precisa de uma baliza. Agora, pensa na confusão, Riva, segunda-feira, com a volta do deputado e dos deputados que o acompanham nesse cenário político. Sai o pessoal que estava lá, entra agora, depois a gente tem eleição em outubro de novo. Não, é complicadíssimo. Não, eu fico imaginando, Rafa, porque o Francisquini vai ser candidato. Imagine se ele é eleito tendo esse caso ainda sub júdice. Tá sob júdice ainda. Nesse momento ele é deputado. Só que provavelmente isso vai para o plenário. E a gente sabe que o plenário hoje é mais para um lado de condenar a fake news do que liberar. Deve estar uns 8-3, mais ou menos, isso hoje. Dos 11. No máximo uns 7-4. Você imagina que ele pode ter uma votação histórica de novo. Pode ser cassado de novo, porque já tinha algo para trás e... Ó! Esse país é doido, gente. Isso aqui não é para amador, não. Amador aqui não sobe de divisão, morre na Série D. É loucura. E a fala dele foi muito forte, né, Riva? Dizendo que se sentiu humilhado e que toda a votação expressiva que ele teve na avaliação dele foi jogada na lata do lixo com a decisão da Justiça Eleitoral de Cassação. Ele não tá errado, né, Rafa? Ele não tá errado. A Justiça Eleitoral não tinha uma condenação para pegar isso. Ela não tinha. O que ela decidiu? A Justiça Eleitoral decidiu que é fake news, ponto final e acabou? Por óbvio que todo mundo é contra fake news. Só que a gente precisa de uma baliza. A gente precisa de um norte para dizer, ó, isso aqui é fake news. Como é o caso do tráfico, né, Rafa? Tá com dinheiro trocado, tá com a movimentação, isso você define como tráfico, mesmo a quantidade sendo pouca. A gente precisa de algo que nos balize. Que nós juntemos a sociedade, teóricos da comunicação, que nós juntemos a justiça, juntemos o legislativo, o executivo. Vamos definir socialmente para fazer algo legal sobre o que é a notícia falsa, que é a grande ameaça de todas as democracias do mundo. Isso é um fato. A fake news é uma ameaça a todas as democracias. E eu tô falando dos dois lados. Não vem me chamar de vermelho, de azul, de rosa, de preto, de roxo. Até porque eu gosto do arco-íris também. Não vem me chamar de uma cor. Não me definam com uma cor. Eu tô dizendo é que nós precisamos ter caracterizado. A partir disso,
todo mundo sabe como agir. Agiu fora da casinha, cai. É só isso. Segurança jurídica. É isso que esse país precisa. Tem um velho ditado que diz, né? Cabeça de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe o que vem. É mais ou menos isso. 11h26. Deixa eu lembrar que os ouvintes estão participando bastante ali sobre esse assunto e opinando na nossa live. Você pode entrar lá no YouTube Jovem Pan Grupo RI, que a gente abriu uma enquete.